super importante. Aqui, rapidinho, 1h30 mais ou menos, a gente vai liberar. Amém? Hoje nós... Lembra-se da série que nós fizemos, uma jornada entre os milagres de Jesus? Uma série que nós estamos já pegando há alguns anos, está lá no YouTube. E hoje nós vamos falar de mais um milagre, o 22º milagre de Jesus Cristo. E está em Marcos 7, a partir do verso 31, quando Jesus cura um surdo e mudo. E o tema dessa mensagem é a atualidade de Efatá. Nós vamos trazer um pouquinho, vai atualizar a Bíblia, pelo amor de Deus, mas nós vamos atualizar um pouquinho esse tema sobre Efatá, que Jesus fala, que abre-se. Ele fala Efatá, que é em aramaico, que ele fala para o surdo. Então vamos ler o texto? Amém? Que Jesus te abençoe grandemente nesse momento. Que você esteja muito abençoado, transformado e curado. Em nome de Jesus. Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala. E lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Então presta atenção. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Em algumas outras traduções, Jesus molhou o dedo e tocou a língua dele. Olhando para o céu, disse Efatá, que significa abra-se. Esse Efatá é em aramaico. Lembra-se que Jesus está em Decápolis, em Tiro e Sidom, cidades gregas, gentílicas. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Diga, perfeitamente. Sua língua ficou livre. E ele começou a falar com clareza. Ele falou perfeitamente. Glória a Deus. O bebê, quando começa a falar, nem fala direito, né? Dadá, Gugu, vai falando. Este homem ficou curado perfeitamente. Aleluia. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém. Mas quanto mais ele proibia, mais divulgava o que havia acontecido. E pessoal fofoqueiro que quer. Mas o pessoal gosta de falar de Jesus. Glória a Deus por isso, Jesus entendia. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Então, queridos, que milagre maravilhoso. Né? Ele tinha acabado de fazer um milagre na mulher Ciro Felícia, que tinha sua filha endemoniada, né? E aí ele virou as costas e ele falou: não é certo dar as migalhas aos cachorrinhos, mas aí ela falou: pô, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, né, do seu Senhor. E ele ficou maravilhado, falou: uau, que fé tremenda. Então, ele estava andando em cidades que ele já era muito famoso, que ele já era muito conhecido, porque ele estava ali realizando milagres. Lembra do Gadareno, de um homem endemoniado que os demônios vão para os porcos?
e os porcos vão para o abismo, e o pessoal fica muito bravo que eles perderam toda a parte de comercializar, né, os porcos. Enfim, Jesus estava caminhando ali com esse povo gentil. E eu acho incrível porque muitas vezes os discípulos apóstolos se perguntaram, né, no mar, quem é esse que até o mar obedece, as ondas, inquieto? Quando eles estão no Getsemane, que Jesus é preso, eles falam, não conheço, porque o caminhar com Jesus, a multidão também, os judeus que caminhavam com eles em Decápolis, eles estavam estarrecidos, porque Jesus foi para um lugar que eles odiavam. Como Jesus foi para falar com a samaritana, em Samaria, eles falavam, como assim Jesus está falando com a samaritana? Que coisa estranha. Como assim Jesus foi almoçar na casa do Zaqueu, publicano? Né? Então, eles tinham esse comportamento muito crítico, de muito julgamento, muito judaizante. Porque eles foram educados de que o Deus de Israel era só de Israel, era o Deus só deles. E quem obedecesse, como nós estamos falando no começo aqui, quem obedecesse era abençoado, quem desobedecesse era amaldiçoado. E quem tivesse algum defeito físico, esse era amaldiçoado, porque era pecador, ou os pais pecaram, ou ele foi pecador. Então havia na comunidade judaica algo muito separatista. Alguém acha que é alguma coincidência? Né? Pessoas críticas, que julgam, que separam você por um defeito, pela cor da pele, pela cor do cabelo, né? Pela cor da pele, se você não tem uma orelha bonita, se você tem um pé mais comprido que o outro. E as pessoas ficam julgando não só pelo seu comportamento, mas pela sua aparência estética. Né? Então, e hoje não é muito diferente, concordam? Nós muitas vezes achamos que nós obedecemos, ou que nós somos crentes, ou que nós somos de uma denominação que é diferente da outra. A outra denominação usa terra, a gente não usa terra, então eles são diferentes da gente. Nós temos essa complexidade da fé cristã. E o que é essa complexidade da fé cristã? De tantas placas de igreja, de tantas doutrinas de homens, não só pela roupa, mas pela maneira de falar, pela maneira de pregar a palavra. Se você não prega a maneira de uma outra igreja, você não tem noção, você é criticado por isso. Aí, se você tem algum enfeite diferente, você também pode ser criticado por isso. Então, da onde que vem, né, essa multiforme sabedoria do Senhor espalhada por todos os lados? É isso. É a multiforme graça da catolicidade da fé. O que é catolicidade da fé? A fé que é universal e que foi sendo não adaptada, não quero usar esse termo adaptada, mas ela foi crescendo em comunidades que tinham algumas culturas de vestimenta, do modo de falar, do modo de cumprimentar, do modo de se relacionar, e foram crescendo na palavra de Deus, incluindo doutrinas, muitas vezes excelentes e muitas vezes separatistas. Hoje em dia, pasmem, há algumas congregações, que eu não quero falar o nome também, algumas congregações em nosso meio, que se você for divorciado 2 vezes, você não pode ser membro. Uma vez já divorciado, se você for divorciado, simplesmente divorciado, você pode frequentar o culto, mas você não pode ser membro. Você não pode liderar nada, você não pode dar uma aula lá na salinha do Kids, você não pode estar entre os jovens, você não pode estar no louvor, muito menos. Então, uma série de doutrinas de
homens que foram sendo inseridas de acordo com a cultura. Mas, apesar disso, o Senhor derrama sobre todos graça, fé, e o Espírito Santo vai conduzindo aquele que vem dele e aquele que não vem dele. E nós vamos descobrindo quem é Jesus, porque a história foi mostrando aos apóstolos quem verdadeiramente era Jesus. A partir de quando? Quando eles recebem o Espírito Santo em Pentecostes. A partir daí o Espírito Santo começa a trazer entendimento, discriminação, consciência de quem é Deus. E aí passamos então, nós também, quando temos um novo nascimento, porque às vezes a gente vai na igreja, novo convertido, a gente não entende nada, aí depois o Espírito Santo vai começando a falar, vai começando a trazer discernimento, vai começando a trazer para nós segurança de que Ele é presente, a gente vai entendendo que a palavra é verdadeira e que a palavra não é verdadeira. A gente começa, os nossos ouvidos, a entender o que é de Deus, o que não é de Deus, o que vamos seguir, amém? Amém. Isso é crucial. Mas desde que Jesus foi para todos os lugares, até eles entenderem que mais importava a graça, que mais importava o encontro com Jesus, o novo nascimento, e que a partir dali as pessoas seriam transformadas. E é isso que é mais importante que a gente entenda. Mas, pastor, a pessoa está lá, não sei onde, não vai entender nada. Vai entender. Deixa lá. Não tem importância que a pessoa está no lugar que você acha que a pessoa não entende. Vai entender, porque o Espírito Santo é que conduz, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que renova, transforma e traz vida e vida em abundância. Amém? Amém. Então, essa é a catolicidade da fé. E hoje, queridos, nós estamos não só falando de igreja, mas nós temos as mídias hoje sociais, as notícias, os shorts, né? Aquelas mensagens pequenas, que eu mesma faço, mas eu sempre trago ensino, mas você às vezes pega um short. Você tem uma pequena ideia e não o contexto todo da palavra que nós estudamos aqui. E as pessoas muitas vezes não têm paciência de ouvir a palavra inteira. As pessoas querem um short para entender, porque nós estamos com os nossos ouvidos e os nossos entendimentos comprometidos em confusão. E por isso que dá tanta divisão. Por isso que dá tanta divisão naquilo que eu discrimino as pessoas, separo as pessoas, cancelo as pessoas. Né? Se as pessoas estão com um costume um pouco diferente, que não é herético, que não é pagão, mas se a pessoa tem um pouquinho de diferença, usa calça, usa saia, ou faz ginástica, já não é de Deus. E não é isso. E nós precisamos entender essa graça derramada sobre todos. Esse amor derramado a todos que querem Jesus. Mas somos imperfeitos. Estamos aprendendo. Eu mesma estou aprendendo, eu não sei nada. Todos os dias eu preciso me derramar na palavra, para que a palavra me cure, para que a palavra me ilumine os meus recônditos escondidos na escuridão. E quanto tempo eu gasto para que a palavra me cure, para que a palavra me transforme, para que a palavra me dirija, para que eu possa dar um pouco de luz também a vocês aqui. Ok? Então, o que nós necessitamos, como disse o salmista no Salmo 73? Quando eu entrei nos teus atos, quando eu entrei na tua presença, quando eu tive encontro contigo, ver aquela água que limpa e que ilumina a escuridão da minha alma. Glória a Deus. E que aí eu comece a entender o outro. Que não adianta eu criticar, que não adianta eu julgar, colocar-me em um lugar superior de ninguém. E aí eu preciso colocar meus ouvidos diante da palavra verdadeira profunda, para que eu não fique na superficialidade, que é o que o inimigo quer nas nossas vidas, nas nossas congregações, no nosso meio, que a gente fique tudo no superficial. E o superficial, as relações ficam superficiais. Eu tenho uma amizade com você superficial. Minha irmã, minha querida, mas na hora que você precisa de mim, não quero.
e você é errada nisso, você é errada naquilo, quem mandou você fazer isso, você fez isso de errado, agora deixa Deus tratar. Certo? Porque a gente tem esse espírito meio judaizante, de me achar superior, de me achar melhor. E não é isso que Jesus estava ensinando a eles. Ele estava indo em comunidades gentílicas dizendo: eu vim para todos que me queiram, para todos, e todos que me queiram terão vida e vida em abundância. Glória a Deus. Terão vida eterna. Terão uma vida renovada e transformada. Aleluia. Então, para a gente, porque desde pequeno a gente tem essa coisa, né? Até com faculdade, né? A gente às vezes separa, fala: a pessoa daquela faculdade é boa, daquela outra faculdade não é boa. Quem estudou naquela faculdade não vai ser um bom profissional, e às vezes é o melhor que estava ali no meio de uma faculdade fraca, mas se sobressai. Por quê? Quem que comanda nossas vidas? O Senhor. Quem que derrama a sabedoria sobre nós? Então não é pelo seu curso de faculdade, não é por onde, na cidade que você está, não é porque você não tem muitas condições. Eu vi outro dia uma moça que entrou na medicina da USP, um rapazinho, uma moça. O rapazinho tinha um celular muito velhinho, e ali ele estudou, conseguiu entrar no Google, um celular pequenininho, e ele foi um dos primeiros. É um improvável. Concordam? E assim nós vamos. Então, a fé católica universal, a fé é para todos. E para que a gente não faça discriminação nas pessoas, que a gente não discrimine, que a gente ame a todos, de todas as congregações. Por isso que o Senhor fala aí de evangelizar a todos, né? Toda raça, todas as etnias, que vocês vão a todos os lugares. Amém. E que ouçam a voz do Senhor. E para a glória do Senhor, que Ele foi para todos os lugares e enviou todos os discípulos para todos os lugares, que nós temos o Ocidente hoje. Teve muitas falas, a igreja falou muito na Inquisição, foi muito terrível. A católica romana foi terrível, sim. Porque existe uma diferença, tá? A católica romana é de Roma, dos bispos, do Papa. Mas a igreja católica, nós pertencemos à igreja universal. Também não é do bispo, é necessário. Ok? Então, queridos, nós precisamos lembrar. Hoje no Brasil, qual é a nossa situação? Só para vocês terem uma ideia que eu estava pesquisando. Nós tivemos a nossa ceia hoje, né? E aí, eu estava uma vez na aula do meu professor, e ele morava em Roraima. E lá em Roraima tem muitas tribos indígenas. Diferentes tribos indígenas, né? E ele estava lá, numa delas, e ele disse assim: olha, gente, lá não tem pão na tribo. E eles estão fazendo tapioquinha, porque eles têm a farinha lá da tapioca, que eu não sei qual é. Então eles têm a tapioca e tem também o suco de açaí. Então, houve uma adaptação. Mas o crítico, aquele que tem a crítica, que já tem a cabeça mais, né, julgadora, e que fala: como que é que eles vão comer a tapioca em vez do pão? E o Senhor fala: o fruto da vide, e o fruto da vide é uva, como que eles vão tomar açaí? É uma representatividade que nós fazemos para termos a memória do que Cristo fez. Amém? Concorda? Então, quando nós chegamos a uma cultura diferente, não é que a cultura está entrando na Bíblia, é que nós adaptamos aquilo que eles entendem para que eles sejam alcançados pelo entendimento da palavra do que é a memória do que Cristo fez, um pão que é a carne, através da tapioca, e o suco do açaí, que representa a uva. Amém, glória a Deus. Entende isso? Então nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para a nossa crítica, o nosso derriste, o nosso espírito judaizante que critica que era o que eles estavam fazendo. Eles estavam aterrorizados que Cristo estava ali num ambiente de gregos, né?
tinham esse espírito judaizante, o Talmud, até hoje, que é uma coletânea de livros, de tradições e leis dos judeus, eles têm uma citação assim, ó, até hoje. Maldito o homem que tem uma série de malditos, né? Maldito o homem que isso, maldito o homem que aquilo, maldito isso, maldito aquilo. E aí eles falam assim, maldito o homem que ensina filosofia dos gregos a seus filhos e cria porcos. Porque porco era considerado um animal impuro. Eles não comem porcos, certo? E aí o que acontece? Eles dizem, maldito os que ensinam filosofia dos gregos a seus filhos. Olha que separatista. Que espírito judaizante. Então, às vezes a gente precisa sempre olhar o contexto de tudo para entender o que está acontecendo. Então, esses judeus ali que estavam com o Senhor, os apóstolos, tinham esse entendimento assim, meu Deus, como que ele vai falar para os gregos? Como que ele fala aos samaritanos? Como que ele faz isso, faz aquilo? Eles estavam, quem é esse? E aí quando Jesus se entrega que é preso, eles falam, mas Jesus não ia pegar a espada e ia matar todos, então nós vamos, ó, porque eu não sei quem é esse. Eu realmente não sei quem é esse que se entregou e foi para a cruz. E eles, ó, fugiram. Lembra que eu falei? O único que ficou foi João. Porque João sabia do amor de Cristo. E quando você tem certeza que você é amado, quando você tem certeza que seu Pai Celestial te ama, o seu Pai da Terra te ama, você se acha, né? Você vai no lugar todo de peito aberto, não vai? Quando você tem certeza que seus pais te amam, você fala, meu pai me ama, meu pai vai me defender, meu pai vai vir aqui, eu sou, né? A gente faz um monte de burrada, não faz? Porque a gente se acha amado, queridinho. João fez isso. Ele me ama. Eu vou até o fim com ele. Eu vou até o fim com ele. Glória a Deus. Eu vou até o fim com ele. Porque ele me ama. E o amor dele me sustenta. O amor dele me redime. O amor dele me dá vida. O amor dele faz qualquer coisa por mim. E é isso que nós vamos ver. Porque os milagres, queridos, os milagres de Cristo, eu quero que você entenda. O que a gente está pregando aqui não é sobre o milagre, mas é sobre quem é Cristo no milagre. E sobre o que Cristo faz na pessoa, através de um milagre. Então, o milagre é de menos, porque Deus pode curar essa sua enfermidade? Pode. Deus pode te dar a porta que você quer, a casa que você quer, o dinheiro que você quer, a faculdade que você quer, o casamento que você quer? Pode. Mas Ele quer se revelar como seu Deus em primeiro lugar, como seu Salvador em primeiro lugar. Ele quer que você seja filho, que você entenda Ele como Pai. Consegue entender? Então, ali estavam, ali caminhando, naquele momento. A nossa fé é uma fé tridimensional e que você não pode olhar para o irmão da outra congregação e chamar de primo, tá? Você tem que chamar de irmão. Não é primo, não. Não é cunhado, não é cunhada, não. Então vamos lá, como é que aconteceu esse milagre? Levaram o surdo e o mudo até ele. Em primeiro lugar. Levaram até ele. O surdo e o mudo era naquela época dada como um maldito, um pecador, uma pessoa que era rejeitada pela população. Os surdos e mudos andavam na calçada pedindo esmolas, como eram também mudos os leprosos, que também viviam com capa, escondidos. Você pode imaginar o cenário naquela época das pessoas que tinham um defeito para eles? Então eles estavam ali, e essa pessoa que tem essa surdez, não consegue se comunicar, não consegue ouvir, ela está alienada ao mundo, concorda? Ela está ali assim, não escuto nada, não consigo me comunicar. Imagina a aflição de uma pessoa que não escuta e que não se comunica. Ela não tem relacionamento.
neste mundo. É uma pessoa rejeitada, uma pessoa alienada, marginalizada, à margem de qualquer coisa, sem ajuda nenhuma e ainda considerada impura. Você pode imaginar o que é um coração de uma pessoa que é considerada impura? É o que mais ou menos muitas vezes a gente faz com os moradores de rua, com o pessoal da Cracolândia, com o pessoal que é drogado, com o pessoal que é um pouco diferente da gente. A gente considera impuro, a gente marginaliza, põe à margem, concorda? E muitas vezes esses que estavam ali estavam incomodando ali aquele pessoal. Por isso que levaram a Jesus, porque aquelas pessoas estavam incomodando a Jesus. O Senhor faz tanto milagre, tem mais esse aqui, não porque a gente ama esse sobrenome, mas para o Senhor dar um jeito aqui para essa pessoa que está com essa condição. Aí o que Jesus faz, gente? Olha todo esse contexto, por isso que eu estou querendo que você entenda o que é o contexto desse surdo e mudo naquela sociedade, como seria hoje também, hoje não, graças a Deus, mas como seria hoje uma pessoa drogada na calçada, marginalizada, que sofreu vários problemas familiares, vários problemas de relacionamento, por conta de droga, por conta de bebida, por conta de que roubou, por conta que matou e tal, certo? Aí pegam esse homem e levam para ele. Tem muita gente que não queria estar na rua, mas não consegue. Tem muita gente que não queria estar nas drogas, mas não consegue. Tem muita gente que não queria estar bebendo, mas não consegue. Porque não tiveram um encontro com a vida abundante. Aí leva para ele. O que Jesus faz? Então me dá ele aqui. Pega esse homem e leva num lugar privado. Ele não vai expor essa pessoa. Concorda? Não vai expor. Eu vou ter um particular com você. Eu vou colocar você num lugar que só eu e você vamos conversar sobre a sua vulnerabilidade, sobre a sua incapacidade, sobre o seu medo, sobre a sua ferida, sobre a sua dor, a sua enfermidade, sobre o sangramento da sua alma, sobre o vazio da sua alma. Eu vou levar você num lugar para a gente ter um encontro, tete a tete. E Jesus traz uma importância para o Senhor, traz um valor. Imagina o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Messias, aquele que caminhava por todos os lugares fazendo milagre. Pega você na mão, que você fala, ai, mas é hoje que eu vou ser curada. É hoje. E ele demonstra amor, ele demonstra atenção. Quando você está sofrendo uma dor, quando você está sofrendo uma rejeição, quando você foi criticado, quando você foi triado, sabe, que nem a cana assim, que você foi amassado que nem a cana, saiu aquele suco doce, você olha para a cana, está tudo, como diz meu neto, esbagaçado, e aí você se sente esbagaçado de vez em quando na sua alma. Aí Jesus pega na sua mão e fala, vem cá, Glória a Deus. eu vou olhar nos teus olhos, eu vou dizer que você é importante, que você é meu filho, e que eu te dou valor, e que eu sei o que você está passando. Foi isso que ele fez com este homem. Ele tirou este homem da marginalidade ali, onde todos apontavam que ele tinha defeito, que ele era maldito, que ele não prestava. Aí Jesus pega ele. Por isso que é muito importante, às vezes, como eu faço, para me parecer com Jesus, pegar você e falar, vamos tomar um café. Pega um irmão, adote um irmão aí, de vez em quando fala, vamos tomar um café. Vamos conversar dos seus problemas. Vamos buscar Jesus para você ser curado. Vamos pedir para Jesus te curar. Vamos ver o que você está passando. Que você não quer falar para ninguém, mas que às vezes você quer falar com o pastor, às vezes você quer orar com o pastor, você quer sentar com o pastor. Às vezes
Porque a minha Camila fica incomodando ela a manhã toda. Quer trabalhar, eu fico lá. Viu, Cleide? Vamos lá. Fala aí pra mim como você está. E aí, então vai ter que passar a vassoura aqui? Não, vamos conversar. Isso é importante você fazer para as pessoas um tempo de atenção. Um tempo de valor. Oh, você tem valor para mim. Eu quero sentar com você. Glória a Deus. É isso que Jesus fez com esse cara aqui. Porque quantas pessoas chamam você para tomar um café e para te ouvir? Então, Jesus demonstra empatia, sensibilidade, a dor do outro, demonstra acolhimento. Você já sentiu necessidade de acolhimento? De alguém te acolher, mesmo com seus defeitos, suas imperfeições? Jesus incluiu este homem no coração dele. Então, ele não estava fazendo só um milagre, ele estava redimindo a dignidade deste homem. Então, mais que um milagre físico, essa cena simboliza a restauração completa, não só da saúde, mas da dignidade, de reintegrá-lo à comunidade. O Senhor, neste milagre, restabelece honra a este homem, respeito a este homem, valor e novas oportunidades. 3 pontos importantes do milagre. Jesus toca o ouvido, né? Jesus tocou o ouvido. Qual era o problema dele? Surdez. Jesus toca o ouvido. Qual é a comunicação de um surdo? Sinais. Toque. Toque. Ele sente, porque ele não fala, ele não ouve. Às vezes ele não está prestando atenção no barulho. Toque. Toque. Jesus vai e toca. Jesus demonstra um sinal. Hoje, para a glória do Senhor, nós temos a linguagem dos sinais, que faz com que o surdo consiga se comunicar e receber instrução, se relacionar, poder trabalhar, poder ter dignidade, poder ser incluso na sociedade como uma pessoa normal. Eles conversam entre eles, dialogam, expressam emoção, expressam todo o simbolismo daquela dor ou da alegria, eles dançam, eles fazem toda uma demonstração corporal, como é lindo. E aí qual é a linguagem que Jesus vai falar com ele? O toque. Por que quer dizer? Ele toca aonde a pessoa tem a incapacidade. E Jesus muitas vezes nos toca onde é a nossa incapacidade, para curar essa incapacidade. Aonde você tem a dor, aonde você tem a ferida, ele vai e põe o dedo. Então ele declara, olhando para o céu, pois a cura vem do Pai, a cura vem do Senhor. Quando Jesus vai ali com Lázaro, ele olha para cima e fala com o Pai. E aqui ele faz uma palavra assim, abra-se, Efratá. Como que a nossa vida muda? Através a palavra é criadora, haja luz, haja vida, haja cura. Então a sua palavra para aquele que está sofrendo é profética. E infelizmente na nossa situação, tudo que a gente ouve de ruim, a gente repete. Por conta que os nossos ouvidos então estão em confusões sociais, por conta da internet, por conta das mídias, nós ouvimos mil vezes o mesmo problema, ouvimos 1000 vezes as mesmas notícias ruins e a gente repete. A gente repete muitas coisas ruins sobre a nossa cidade. Essa cidade aqui não é boa nisso, essa cidade aqui não sei o quê, essa cidade é ruim, está tudo indo embora, está tudo escambelhando aqui. Como é que chama? As cachoeiras, e vai ter enchente, e vai ficar ruim, e vai ter assalto, e está piorando, tem um assalto no ano, está piorando, está tudo um horror. Você viu quanto assalto? Qual é a nossa parte como pequenos cristos nesta terra? O que
que Jesus espera de você? Aonde Ele te plantou? Você está plantado nesta terra. Glória a Deus. Jesus te confirmou que era para você vir aqui, Lu? Ah, sim. Ok. Então Jesus confirmou, você está aqui nessa terra, você é plantada como luz, ok? Jesus confirmou para vir aqui. Quem mais Jesus confirmou para estar nesta terra? Então, apesar das dificuldades dessa terra, Jesus me plantou aqui para que eu fosse luz e transformasse a situação desta cidade. E é isso que Jesus fez em Decápolis. Ele foi transformar a situação dessas pessoas. Ele pega um surdo marginalizado, ele cata ele e fala: olha, eu vou te tratar, eu vou te tocar. Se esse homem começou a falar perfeitamente, ele foi introduzido na sociedade, ouvindo, se comunicando, perfeitamente falando. Então o Senhor coloca em nós toda a sabedoria perfeita que vem do alto. Ele coloca em nós força, Ele coloca em nós condições de termos uma igreja, condição de podermos ser algo para alguém nessa sociedade, porque Ele te trouxe para cá. Agora, se Ele te trouxe para cá e você ficar olhando toda a internet, hoje teve chuva, hoje 2 vacas afundou, hoje uma tartaruga estava com não sei o que aqui, outro dia estava inundou, outro. Tudo de ruim, né? E o que Jesus falou? Abra-se. Glória a Deus. Haja luz nessa cidade. Haja conversão nessa cidade. Haja paz nessa cidade. Haja segurança nessa cidade. Haja prosperidade nessa cidade. Haja justiça nessa cidade. Haja Cristo nessa cidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, Jesus. Nós somos ontem. O pastor só pregou bênção, porque a nossa parte é pregar bênção. As lutas que vierem, a gente está cheio com os músculos fortes de oração e não aguenta. Glória a Deus. Porque eu sou uma pessoa movida pela palavra de vida eterna e palavra de esperança. Então é assim que eu vou caminhar. Eu não vou deixar que meus ouvidos sejam contaminados, que a minha mente seja contaminada e que meu espírito seja judaizante. Você eu não vou ajudar. Você é da outra congregação. Você lá veste terno. Aqui não veste terno, então você é diferente de mim. Não! Não é que vocês são primo, nós somos irmãos. Glória a Deus. Nem cunhado, nem cunhada. Okay? Amém? Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo aqui e o que Jesus faz. Jesus cura, Jesus trata as nossas feridas, a nossa incapacidade, onde mais dói, onde a gente não quer curar, onde a gente não quer curar o alcoolismo, a gente não quer curar a nossa dependência química, a gente não quer curar o nosso casamento. A gente deixa como está, porque é melhor, porque se eu for mexer, pastor, eu quero melhor deixar o casamento assim, porque senão vai dar muito problema. Então eu não vou falar com meu pai e minha mãe, vai dar problema. Eu não vou falar com meu filho, porque vai dar problema. E a gente não quer mexer nessa ferida, só que Jesus veio nessa ferida dele, de forma que ele toca. Tira este homem e toca. Agora, veja só que coisa tremenda neste homem. A linguagem do gesto, a linguagem do toque. E uma coisa que é incrível, né? Não sei se vocês conhecem Santo Agostinho. Agostinho de Hipona. Ele foi um homem devasso. A gente estava até falando, né, Valéria, ontem de filosofia. E Agostinho, ele foi um homem devasso. Ele era muito pecador, com mulheres. Estudou lá em Milão. Carnaval era com ele, micareta era com ele mesmo. Estava sempre na micareta lá, o Agostinho. Mas no dia que tem um encontro com Cristo, então, se converte verdadeiramente. E ele tem o filho dele, chamado Deodato. Incrível, né? Ele falou, puxa vida, como que eu vou me comunicar com meu filho Deodato, né? Que ele está lá, o príncipe. Como é que a gente pega o nosso filho quando é bebê e a gente se comunica com ele? A nossa comunicação, né? Como é que a gente demonstra amor? Nessa comunicação. Então Agostinho fala assim, eu poderia discursar, né? Porque ele tinha uma retórica maravilhosa. Maravilhas para expressar meu amor pelo meu filho. Mas ele não entenderia o meu grande discurso de amor. Mas então,
eu balbucio. A palavra de Deus, Agostinho diz, que é um balbuciar de amor para os filhos, dizendo que me ama. Eu achei tão incrível porque Deus se comunica com você como você vai entender. Deus quer se comunicar com você se você permitir um particular com Ele. Se você permitir estar com Ele um pouco no particular, porque Ele quer te puxar para o particular, às vezes você fala, não quero. Ele quer te puxar para ficar sozinho com você, você fala, não quero, eu tenho medo de ficar sozinha. Deus quer que você pare um minutinho para ler a palavra dele, para Ele balbuciar em você, e você não quer o balbucio dele. E aí, queridos, olha só, aí em seguida, né, Jesus cuspiu no dedo e tocou a língua dele, certo? Eu fui buscar em vários comentários, até estava falando com a Valéria, busquei comentários em todos os lugares sobre esse assunto e a maioria deles não quis comentar, a maioria de grandes comentaristas teólogos não quiseram comentar muito sobre esse, deram uma pedalada. E aí diz assim, ó, no verso 34, olhando para o céu, suspirou e disse, efatá, que significa abra-se. Então, em seguida, né, ele cospe e toca na ferida. E aqui, queridos, eu também não sei se vocês leram sobre Clemente de Alexandria, se vocês já ouviram falar também, foi um dos patrícios da fé. Ele era grego, filósofo, teólogo, apologético da fé cristã, viveu em mais ou menos 150, primeiro século, e ele fala algo muito tremendo. Que a partir do momento que ele coloca a saliva, vocês sabem que é o DNA, né? Na saliva tem o DNA. Não só o DNA de Cristo, que é colocado na língua, que cura e tudo mais, porque nós já temos a mitocôndria Eva, o DNA já está em nós de Cristo. Mas o Alexandre ele comenta sobre exatamente isso, que é como se Jesus nos abraçasse este homem e desse um beijo. Não traga maldade nisso. Um beijo de pai. Sabe aquele abraço e beijo do pai? Além de balbuciar, Jesus está dando um beijo. Então eu falo, que milagre maravilhoso. Jesus pega este homem, vai lá onde este homem é incapaz, desvalorizado, vulnerável, amaldiçoado, colocado à margem da sociedade, criticado, sem honra, desonrado. E o Senhor então pega, balbucia palavras para ele pelo toque. Estou tocando em você, estou abraçando você, dando um beijo em você. E Ele se comunica com você do jeito que você entende. Mas você precisa se permitir deixar que Ele te abrace, deixar que Ele te toque, deixar que Ele te beije. Você tem deixado que a palavra dEle venha falar com você, venha tocar nessa cura? Você tem deixado os seus ouvidos abertos para Ele? Ou você tem ficado o tempo todo com os ouvidos na crítica, na notícia ruim, de que aquele é ruim, e de que aqui está tudo ruim, e que as coisas são ruins, que não tem dinheiro, e que vai acabar tudo mal, que esse governo, e agora não vai ter jeito mesmo? Você vai continuar marginalizado à mercê de um governo? Você vai continuar marginalizado à mercê de uma cidade que pode inundar, não pode inundar, pode ter ladrão, não pode ter ladrão? Você está à mercê deste mundo ou você pertence ao reino dos céus que não tem amizade com este mundo? E este mundo não tem poder sobre você. Porque em qualquer lugar que vá um cristão pela catolicidade, ele pode ir para a Coreia, ele pode ir para a China,
ele pode ir para qualquer lugar pregar o evangelho. Ele está nas mãos do Senhor. Ele sabe que ele está nas mãos do Senhor. Se ele for morto, ele vai para o Senhor. Mas se ele continuar, ele está nas mãos do Senhor, pregando o evangelho com força, com esperança, com vida, sabendo a missão dele. Você tem um chamado, você tem vida. Você tem vida aqui para pregar o evangelho. Não é só para ir na praia, não é só para ficar no restaurante, não é só para ficar no bem bom, mas você é um pequeno Cristo nessa terra para expressar a luz do Senhor. E o que você está fazendo para o Senhor? Quantas vidas você tem chamado e falado, eu quero orar por você, eu quero estar com você, Jesus quer tocar nessa sua ferida. Qual é o seu problema? Quantas vidas você tem buscado para Cristo, alcançado para Cristo? Mas talvez você esteja cheio de notícias ruins, cheias de espírito judaizante, de crítica, de julgamento, de separatista, de discriminação. Os nossos ouvidos estão contaminados e Jesus quer abra-se para que você use a palavra dele, para que você use a palavra que cura, para que você use a palavra que traz vida a você. Glória a Deus. Que momentos estamos passando? Momentos de confusão. Ouvimos e replicamos coisas ruins. Amém? Amém? Então, queridos, nós estamos hoje com pessoas que estão se sentindo desvalorizadas por conta das mídias. Tem pessoas que estão se sentindo menos por conta das mídias. Então, pessoas que não estão se achando cabendo em ambientes mais por conta de mídia, por conta de más notícias. Eu não caibo mais nessa igreja, eu não estou cabendo mais nesse ambiente. Por conta de mídia, por conta de você ouve uma coisa e replica. Então, queridos, nós estamos vivendo num ambiente social, cultural, familiar, que nós precisamos discernir o que o Senhor quer falar. Discernir o que você precisa fazer, para você não ser mais confuso naquilo que você está vivendo, para que você não se sinta mais vazio, descriminalizado também, para que você não ande em guetos, só em guetos, sabe guetos? Só ando com esse tipo de pessoa, eu só falo com esse tipo de pessoa, eu só vou nesse tipo de igreja, eu só vou nesse tipo de restaurante, eu sou esse tipo de música. Nós viemos com a multiforme sabedoria para estarmos em todos os lugares, conversarmos com todas as pessoas sobre todos os assuntos e demonstrarmos o nosso Deus, a graça de Deus, a redenção de Deus e que Deus fez em nossas vidas. E o poder está sobre nós. E quem converte o outro é o Espírito Santo. Mas você precisa ir. Você é cooperador do Senhor. Você é cooperador do Senhor sem esse espírito judaizante, crítico, julgador. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você está em pecado, não fala mais com você. Eu também estou em pecado. Então você precisa da minha força? Estou aqui. E você pode me dar uma força? Me ajuda. Ok? E aí, queridos, então, eu queria que você entendesse que esse Efatá, ele ecoa até hoje. Efatá, abra-se o seu ouvido. Abra-se o seu ouvido para aquilo que Jesus quer falar com você. Quer curar a sua audição. Quer curar a sua fala. Para que você fale perfeitamente aquilo que Ele coloca na sua mente. Para que você fale perfeitamente a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, lembre-se disso. E é algo muito interessante. O que aconteceu com este homem depois que ele ouviu e falou perfeitamente? Que Jesus falou, olha, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Este homem tornou-se um pregador. Glória a Deus. Ele saiu pregando para todo mundo. Ele tornou-se um comunicador do Evangelho. Glória a Um Deus. comunicador do que o Senhor fez na vida dele. Aonde, gente? Em Decápolis. Lá entre os gregos, lá entre os gentios,
lá onde os judeus não queriam que fosse pregado o evangelho entre gregos. Os judeus não queriam que fosse pregado o evangelho entre os samaritanos. Mas esse homem foi e saiu pregando, um comunicador, um surdo-mudo. Eu era surdo-muda. Glória a Deus. Na minha ignorância. Não fiz, mas no meu espírito. Na minha mente ignorante. Na minha mente judaizante. Crítica. Sobre o que você fala, sobre o que você faz, sobre como você se veste, como você põe seu cabelo. E hoje, as pessoas pregam o evangelho das mais diferentes formas. A multiforme sabedoria está sendo pregada diferente. E que maravilha! Como eu falei, entre os índios se prega o evangelho. Entre os índios toma-se suco de açaí como se fosse suco de uva para a ceia. Aí se chega um pregador lá, crítico, né? Vai falar, não pode ser açaí. Então ninguém vai tomar ceia aqui. Porque onde já se viu coisa feia, horrorosa. O que Jesus vai pensar? Jesus vai pensar exatamente isso. Continuem lembrando do que eu fiz, continuem lembrando da cruz, continuem lembrando da graça, continuem lembrando do perdão, porque é necessário pregar o evangelho em todas as nações. E de forma clara, comunicar a verdade, não enganar ninguém. Nós precisamos ser verdadeiros, nós não precisamos esconder nada do que está acontecendo. Nós somos aqueles chamados sim a apontar o erro do que estão fazendo no governo, do que estão fazendo na política, do que estão fazendo em todos os lugares. Corrupção não é conosco, nós somos aqueles que apontamos o erro. Mas porém nós somos aqueles que amamos aqueles que são errados. Consegue entender? Nós não temos parte com o pecado, não temos parte com o erro, mas amamos aqueles que estão no erro e são chamados a pregar o evangelho. Como este homem se tornou um homem que teve audição com a direção divina, a fala com ousadia sobre o reino de Deus e passou a servir com compaixão aqueles que viviam em silêncio e escuridão espiritual, porque este homem vivia no silêncio e escuridão espiritual. Terminando, queridos, em Isaías 35, 5, 6 diz: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como cego e a língua do mudo cantará de júbilo. Mas já havia uma profecia, desde aquela época havia já uma profecia de que o Senhor mudaria toda a situação dos seus filhos, do seu silêncio e da escuridão espiritual. Fique em pé, meus amigos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento em família. Obrigado, Senhor, pela ceia que o Senhor nos proporcionou, um momento tão maravilhoso em família, de lembrarmos o teu sacrifício na cruz e de sabermos a maravilhosa graça que foi derramada por nós, em nós, Senhor, que foi a redenção, Senhor. E nós estamos nesse caminho ainda redentivo. Senhor, em nome de Jesus, nos abençoa, Senhor, na nossa audição, que ela seja, Senhor, a audição verdadeira da tua direção, da direção do Senhor. Queremos andar nessa direção e queremos comunicar, Senhor, com ousadia o teu reino, os teus feitos, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser livres para comunicar o reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós somos livres em qualquer lugar que nós formos, Senhor. Nós podemos falar do teu reino porque pertencemos a um reino onde o Senhor é rei, e nós somos sacerdotes, Senhor, e nós somos chamados para proclamar o Evangelho, chamados para falar a verdade, não sermos confundidos. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos envia desta forma, cura a nossa ferida, abraça-nos, Pai, beija-nos, Senhor, abraça os nossos corações, toca em nossos corações, onde está cheio de feridas, Pai, toca ali, Senhor. E que a gente possa ser liberto, Senhor, de preconceitos, liberto, Senhor, de condições emocionais, de relacionamentos que foram muito difíceis, que foram muito doloridos, Pai. Senhor, nós temos o Senhor como Pai, e o Senhor é nosso Pai que não abandona, para que a gente não olhe para o Pai
da terra, que não olhemos para a mãe da terra, e não olhemos para os irmãos da terra, que olhemos para o Pai que jamais abandona. A gente pode errar, a gente pode cometer, Senhor, falhas, mas o Pai continua amando, continua corrigindo, continua derramando sobre nós condições, continua derramando cuidado, e zelo, e cura e libertação. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor. Ah, Jesus, agora coloca o seu pedido ao Senhor aqui. Coloca o seu pedido agora. O que você quer que Ele cure? O que Ele quer que você seja curado na sua ferida, onde você se sente desvalorizado, onde você se sente marginalizado, aonde você sente que você está sendo totalmente posto à parte, né, na sociedade. Muitas vezes a sociedade te põe à parte, ou porque você é divorciado, ou porque você não trabalha, ou porque você não tem dinheiro, ou porque você não tem profissão, ou porque você não tem alguma coisa, você não tem isso, não tem. Não é isso, a gente tem tudo. A gente tem tudo que precisa. Em Cristo nós temos todas as coisas. Em Cristo nós temos todas as coisas. Coloca diante do Senhor, cura minha ferida, eu não quero mais ser marginalizado nisso. E eu hoje recebo a tua cura porque o Senhor me introduziu como família. O Senhor me introduziu como filho, como filha. O Senhor me introduziu, o Senhor me abraçou e me colocou num reino onde não há essa discriminação, onde o Senhor me ama incondicionalmente, não pelos meus feitos, não pelas minhas obras, não pela minha eloquência, não pelo meu conhecimento, ou não pela minha faculdade, mas o Senhor me ama pelo que eu sou, pelo que o Senhor criou. Então, em nome de Jesus, o Senhor me cura agora, para que eu possa ser livre e ter uma palavra profética sobre a minha vida, porque Jesus, quanto tempo eu não tenho uma palavra profética sobre a minha vida? Abra-se porta, abra-se trabalho, abra-se estudo, abra-se reconciliação, abra-se amor, abra-se perdão, abra-se vida nova, abra-se provisão, abra-se finanças, abre condições. Quanto tempo eu não falo uma palavra profética para o meu esposo, para minha esposa, para o meu filho, para minha filha? Quanto tempo eu não declaro a tua bênção sobre nós, com fé, a palavra que traz existência a todas as coisas? O Senhor me perdoa porque eu fico ouvindo as coisas e repetindo. Pareço, às vezes, um papagaio repetindo. Me perdoa, Senhor. Eu quero ser uma pessoa proativa na fé, uma pessoa cheia de esperança na fé, uma pessoa profética na fé, que profetiza sobre meus filhos, que profetiza vida, salvação sobre a minha família. Eu quero ser inconformada, Senhor, inconformada, indignada, Senhor, sobre situações que meus filhos estão fora da tua vontade, que meu marido está fora da tua vontade, que a minha esposa está fora da tua vontade. Eu quero ficar, Senhor, na tua presença, buscando, Senhor, a cura, buscando a transformação, buscando e não desistir, Senhor, até que o Senhor me fale. E eu entrego ao Senhor. E eu não vou ser uma pessoa acomodada. Eu entrego tudo para o Senhor. Entregar tudo para o Senhor. Mas eu quero ser cooperadora dessa cura, cooperadora da transformação da minha família. E eu desejo, Senhor, em nome de Jesus, até meus finais dos dias, quando eu completar a carreira, que eu veja os meus contigo, que eu veja minhas feridas curadas pelo teu amor que é incondicional, pela cura, Senhor, das palavras contrárias sobre mim, e que essas palavras contrárias sobre a minha vida, Senhor, elas não têm poder, mas que a tua palavra seja vida na minha casa. E de hoje em diante, Senhor, eu faço uma aliança com o Senhor de ser profética na minha família, na minha igreja, na minha célula, no meu trabalho. Todas as coisas que eu fizer, o trabalho que as minhas mãos fizerem,
elas prosperarão em nome de Jesus. Elas prosperarão. Elas terão uma unção extraordinária do teu poder. E eu sei que o Senhor tem mudanças para mim. E eu recebo a porção dobrada do teu Espírito. Que é força, poder, longanimidade, Senhor. Domínio próprio, alegria, paz, humildade, Senhor. Que haja amor no meu coração. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam amém. Boa semana. Fala.